Eu gostaria, queridos, de convidá-los para que abramos nossas Bíblias num livro que tem uma história muito empolgante, história essa que nos faz reconhecermos o quanto Deus tem cuidado de nós. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Jó. Na sua Bíblia está antes do livro dos Salmos. Quantos acharam? Amém? Eu quero convidar você a acompanhar a partir do verso 1. Diz assim: num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: eu venho de de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Deus faz uma pergunta. Deus pergunta a Satanás se ele conhecia o servo dele Jó. E aí ele começa a descrever, logo após a sua pergunta. Ele diz: porque não há ninguém na terra como ele. Ninguém. Irrepreensível. Esta palavra irrepreensível, ela é muito forte, porque na sua tradução original do hebraico, ela tem uma ideia, ela nos traz uma ideia que uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não tem nenhum dedo apontando a ela, não tem dedo que aponte para ela com o intuito de mostrar algum defeito, alguma falha, algum erro. Esta é a ideia. Jó era um homem irrepreensível. Agora você pode pensar assim: bem, eu não sou esta pessoa, porque certamente eu tenho algum motivo na minha vida que alguém possa apontar o dedo para mim. Mas a ideia importante é que o apelo da palavra de Deus é que nós sejamos irrepreensíveis. Você tem que viver de tal maneira que não tenha motivo para as pessoas apontarem para você. Vivemos num mundo onde o pecado, de alguma maneira, trouxe deficiências, falências nas nossas vidas, nas áreas mais diversas da nossa vida. E as pessoas podem olhar para nós e achar falhas, achar imperfeições. Eu entendo que há pessoas que chegam até mesmo a se cobrar tanto sobre suas faltas, sobre o fato de que ela pensa no que os outros pensam a respeito dela, e ela fica triste, ela fica doente, espiritualmente falando, porque ela sempre acredita que ela é uma péssima pessoa. Precisamos entender que ser irrepreensível é um alvo, ser irrepreensível é um nível a buscar, cada um de nós buscarmos a alcançarmos. Mas enquanto você e eu vivemos nessa terra, nós somos pecadores. Então nós temos que viver sempre a nossa vida de tal maneira que nós agrademos a Deus,
que o nosso testemunho possa iluminar como luz que somos e temperar como sal que somos nesta terra, diminuir o máximo que nós pudermos dos nossos erros, das nossas faltas, e sempre em oração e pedindo a Deus que nos ajude, mas lembre-se que sempre você será imperfeito. Bem, eu não parei. O texto diz então que Deus responde a Satanás dizendo sobre Jó: esse meu servo, ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é um homem que teme a Deus, ele é um homem que evita o mal, ele é um homem que se mantém íntegro. Apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás queria arruiná-lo. Diga assim comigo: Satanás deseja arruinar a minha vida, mesmo que sem motivo. Jó não deu nenhum motivo, embora Deus permitiu Satanás fazer isso. Está aqui na palavra. Verso 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão, então, e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas eu quero que você poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado ali entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade diante disso tudo que você está vivendo? Diante de toda a situação que você está vivendo, você não está percebendo? Era isso que ela estava dizendo a ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma louca, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus? Sim, claro, aceitamos, todos aceitamos, né? Se eu perguntasse aqui, alguém aceita o bem que Deus faz e que Deus dá, todos erguemos a nossa mão. Mas ele fala assim: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Ou seja, Jó estava entendendo que não somente as bênçãos de Deus para nós precisam ser aceitas, mas o mal também, quando Deus permite que sobrevenha a nós. As dificuldades, as lutas, a escassez, os limites. O entendimento de que nós somos diferentes uns dos outros. É fácil aceitarmos somente o bem que Deus nos dá. E aí ele diz: em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Ele não pecou contra Deus. Ele não reclamou a Deus. Ele não resmungou. Ele não blasfemou. Mas ele se manteve íntegro. E você pode pensar: uau, esse Jó, ele era um super-homem. Não, ele era um homem igual a mim, igual a você. Talvez a diferença de Jó, dele para mim e para você, é que Jó, segundo a palavra de Deus, ele era um homem irrepreensível, ele era um homem íntegro, ele era um homem que teme a Deus, ele era um homem que evitava o mal. É essa peculiaridade da vida de Jó que fazia dele e fez dele diferente de mim, de você, em alguns momentos da nossa vida. Porque
o que Jesus quer plantar no nosso coração, na nossa vida, é que nós vivamos em obediência a Ele, amando a Ele, a Sua palavra, e nos tornemos pessoas que reconhecemos a mão dEle na nossa vida, a santidade, o poder dEle sobre nós. Bem, eu queria nessa noite dar um tema para essa palavra, e eu queria falar nesta noite sobre uma coisa que todos nós somos. Todos nós aqui fazemos parte disso que eu quero falar nesta noite, ao nosso coração. Todos que aqui estamos, fazemos parte de uma família. Diga, eu faço parte de uma família. E o tema que eu preparei para esta palavra é uma família imperfeita. Diga, eu sou parte de uma família. A grande questão é que tem muitas pessoas hoje que se cobram. Sabe, nós vivemos em dias em que tem muitos mitos por aí. Nada contra eles. Presidente mito. Quando nós declaramos que uma pessoa ela é mito, nós estamos dizendo que ninguém mais só ele é certo, ele é correto, não existe mais ninguém. Por favor, eu amo o Bolsonaro, voto nele e vou votar de novo se for necessário. Olhamos para alguns jogadores de futebol, por exemplo, do Brasil, e dizemos, eles são os nossos... Nossa, esses caras são mito. Quando nós dizemos isso, estamos falando que não existe ninguém melhor do que eles. Mas pela última Copa você sabe que não foi bem assim. Aconteceu alguma coisa de errado nessa história. Que mito é esse? E tem muitas pessoas que dizem, minha família é um mito, porque ela é perfeita. E eu quero te dizer nessa noite, não há família perfeita. Sabe quando você era criança? E eu vou considerar que isso você só pensou quando você era criança. Você pensou assim, puxa, bem que eu poderia ter nascido numa outra família, né? Porque eu olho para a família dos outros, eu acho elas tão perfeitas, mas a minha não é. Triste ilusão, irmãos, pensarmos assim. Porque não há família perfeita. Se você tem crescido, você que é filho, com essa ideia, talvez trazendo dentro de você uma tristeza, uma frustração em relação a várias coisas, e entre elas sobre a tua família, eu quero te dizer, a partir de hoje, Deus quer curar você. Ele quer que você entenda que esta família que você olha para ela como um modelo, como um referencial, e você diz, uau, esta família é perfeita. Ela não é. Ela não é perfeita. Muitos pensam, nossa, quando eu casar, eu quero ser como esse casal. Eles são perfeitos. Não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas aperfeiçoadas. Existem famílias aperfeiçoadas, mas perfeitas não existe. Todos os casais, esta é a verdade, todas as famílias, elas não são, porque elas todas passam por dificuldades, passam por lutas, muitas vezes relacionais, questões de relacionamento familiar, no interior, no seio da família. Se você faz parte de uma família, quero que você entenda, Deus planejou que você viesse nesta e desta família. Deus amou a sua família, tanto que Ele deu você a ela. Fez você nascer nela. E Deus amou tanto a sua família, tanto, que Ele fez você nascer nesta família para que você pudesse brilhar, para que você pudesse alegrar, para que você pudesse fazer a diferença no seio dela, no seio da sua família. Deus permitiu você nascer dentro da sua família, porque a sua família foi uma família bem planejada por Deus,
Pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe a luta que eu passo dentro da minha família, dentro da minha casa. Pois eu quero te dizer uma coisa, se isso acontece, se é isso que você está dizendo, então estamos seguindo no caminho correto, porque não existe família perfeita, a sua também é uma delas. Não existe. Essa ideia que nós muitas vezes colocamos sobre o lar, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, que a nossa família ela deveria ser como a outra família, faz com que nós coloquemos sempre os outros numa situação melhor do que nós. Mas não é assim que Deus vê você, não é assim que Deus nos vê. Corrija hoje essa ideia de que existe uma família perfeita. Talvez você possa pensar o contrário. Talvez você possa muitas vezes se colocar num nível que você pensa que você e a sua família são as pessoas mais perfeitas do universo. Talvez você olhe para todos os demais e diga, não, eu sou perfeito, minha família ela é única. Talvez você tenha que mudar essa ideia também nesta noite. E entender e reconhecer que não existe família perfeita, mas existe família que precisa ser aperfeiçoada a cada dia. Aliás, alguém já disse que marido perfeito é o que aceita uma esposa imperfeita. E que esposa perfeita é aquela que recebe um marido imperfeito. Porque realmente, se você pensar nisso, você vai ver que existe uma verdade nisso. Somos todos, ambos os cônjuges, pais e mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas, somos todos deficientes. Filhos perfeitos são aqueles que compreendem as imperfeições dos seus pais, que olha para os seus pais e reconhece que eles não são perfeitos, que eles falham, que eles passam por lutas, que às vezes eles não sabem como resolver alguns problemas, simples pelo fato de que eles não viveram esses problemas anteriormente, não têm experiência em carteira, porque pode ser que hajam filhos que olhem para os pais e digam, mas como que vocês vacilaram desse jeito? Como? Porque a vida é uma escola, nós estamos sempre aprendendo. Os pais vão sempre trabalhar, viver, os pais que temem a Deus, para ter uma família agradável. Mas virão os momentos difíceis, com certeza. Vamos olhar um pouquinho aqui para esse caso de Jó. Quem que poderia na sua época falar como Jó falou? Chamar a esposa e dizer, sua louca, você é uma tola? Quem nos dias de hoje, daquelas pessoas que você conhece, iria dizer que ela aconselharia o marido a amaldiçoar o Deus dele e depois morrer? Olha que conselho que essa mulher deu para Jó. Por muito menos do que isso, tem famílias se separando. Por muito menos do que isso, tem esposas deixando o marido, no mundo que nós estamos. Filhos saindo de casa.
Porque se você voltar ao capítulo anterior, você vai ver a tragédia que aconteceu na família, como era a família que vai experimentar essa tragédia. Ele tinha filhos, ele era bem de vida, ele era rico, ele era bem sucedido, ele era próspero, ele estava sempre indo na presença de Deus, apresentar a vida dele, e não somente a vida dele, mas apresentar a vida dos filhos a Deus, para ele ter a garantia, a certeza, para ele ter aquele alívio no seu espírito de que os seus filhos estão sendo assistidos por Deus. Caso os meus filhos não busquem a Deus, eu estou buscando a Deus pela vida dos meus filhos, porque eu quero vê-los temente a Deus, já que eles estão sempre se reunindo em família, em festejos, mas eu quero que eles não se esqueçam de Deus. E Jó sempre apresentava eles a Deus em oração, buscava a Deus pela vida dos seus filhos. E nesse momento vem uma avalanche de coisas na vida desse homem, irrepreensível, temente a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que estava vivendo uma vida boa. Mas o diabo chega lá na presença de Deus e diz: esse seu servo aí, o senhor dá tudo para ele? Claro, quem que não vai viver assim, se recebe tudo? E Deus disse: então tá, então você pode tocar em tudo, só não toque na vida dele. E a partir daí, a vida de Jó, ele começa a experimentar caos em cima de caos. Ele começa a experimentar derrotas. Ele começa a experimentar perdas. Ele começa a experimentar o luto, uma tristeza profunda de um pai que não perdeu um filho, perdeu vários filhos. Tudo que lhe sobrou foi ele, sua vida, a sua esposa, que ainda chega para ele e diz: olha para o que está acontecendo com você, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ela queria que ele morresse. Na história de Jó, queridos irmãos, existem duas situações que mostram o esforço de ajustamento desse casal, de um para com o outro, de uma para com o outro. Em um determinado momento do livro de Jó, se você quiser anotar esse texto, você vai ver lá no capítulo 29, eu não vou ler, mas está lá no capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 18, considerando algumas partes a mais ali na sequência desse texto. Ele se reporta aos dias de felicidade que ele experimentou em sua família. Nesse texto ele vai falar: olha, que tremendo aqueles dias que eu vivi em família com os meus filhos. Há uma tradução que ele chama de ninho, o meu ninho. Ele viveu isso na sua família. Numa outra situação, ele compartilha o seu propósito de fidelidade total à sua esposa. Ele diz: como eu colocaria os meus olhos sobre uma donzela? Em outras palavras, se eu sou um homem casado, como que eu olharia para uma jovem com um olhar impuro? Se eu sou um homem casado, se eu tenho uma esposa, ele a respeitava, ele a amava, ele sabia da importância dela, ele sabia da importância do amor na família. Isso você já vai ver lá no final, no capítulo 31. Parecia, portanto, uma família perfeita, a família de Jó, até que os problemas chegaram. Muitas vezes as nossas famílias parecem para alguns de nós perfeitas, até nós experimentarmos momentos difíceis, até muitas vezes sobrar mês no fim do dinheiro. Quantas vezes de repente não sobrou mês no final do seu dinheiro? Ou seja, acabou o dinheiro e ainda tem mês pela frente. Vem as dificuldades, vem as lutas.
Algumas no início, algumas na lua de mel, algumas lutas mais tarde, algumas lutas depois da bodas de prata, dos 25 anos, algumas lutas mais tarde ainda. Lutas sempre virão, lutas sempre farão parte da nossa vida, da nossa história. Nós olhando assim, geral, para esse momento, parecia tudo perfeito nessa família de Jó, mas até Deus permitir vir as provas, vir as lutas. Amados irmãos, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós jamais imaginemos os mais diferentes, variados problemas na nossa história, na nossa vida, podem ir e bater na nossa porta. Eu não estou com esta minha fala nesta noite sugerindo nada sobre a tua vida, sobre a tua família, não. Eu amo vocês. E nem sobre a minha, porque eu amo a minha vida e a minha família. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós experimentaremos momentos difíceis, com filhos que podem se desviar dos caminhos, podem trazer dificuldades, podem trazer problemas, podem trazer envolvimentos com más companhias, podem trazer envolvimentos com entorpecentes, com drogas, com vícios diversos e tantas outras coisas que fazem parte, infelizmente, da sociedade que nós vivemos no seio de muitas famílias. Conflitos, desemprego, muitas vezes chega em muitas famílias, separação de casais. Pergunte para qualquer filho de pais separados se eles queriam que isso algum dia tivesse acontecido em suas vidas. Jamais. Nenhum filho torce por isso. Nenhum filho quis que as coisas acontecessem desse jeito, mas eles tiveram que viver, tiveram que experimentar um momento difícil numa família. E igual a outras, Jó e a sua esposa, que nós não sabemos o nome dela, eles também se encontram, eles se viram presentes dentro de um mar de perdas, de decepções, de frustrações. E houve um desentendimento dentro desse casamento. Houve um desentendimento nesse casal. Os filhos morreram. Os bens acabaram. E agora os dois estavam sozinhos. Toda aquela família, aquele status, tudo aquilo que eles viviam tinha acabado. Amados, o mais dramático é que, se não bastasse esses problemas naturais de relacionamento, existe ainda a situação que nós não podemos ignorar, porque a Bíblia diz para nós não ignorarmos. Nós precisamos entender que existe a atuação do nosso inimigo, a atuação de Satanás contra a família, contra o casamento, contra a vida dos nossos filhos, contra o nosso lar. Sabe desde quando Satanás investe contra a família para destruí-la? Desde o Éden. Desde a criação, Satanás trabalha para destruir o lar, para destruir uma família, para afastar a família dos projetos de Deus. Com qual objetivo? Você já parou para pensar qual é o objetivo de Satanás investir na sua família para trazer problemas, para trazer desajustes, para trazer separação, para trazer dor, para trazer tragédias? Você já parou para pensar por que Satanás faz isso contra você, contra a sua família? Talvez você possa dizer: nossa, mas eu não tenho nada contra esse Satanás, nunca fiz nada para ele.
Nem o conheço pessoalmente, por que ele está fazendo isso contra a minha família? A verdade é que ele não está fazendo isso contra a sua família, ele está fazendo isso contra Deus. Toda vez que uma família passa por uma situação difícil, Satanás encontrou ali uma oportunidade, um lugar dentro do lar, na vida das pessoas, para ferir, porque se ele ferir a família, ele fere diretamente o Pai de todos, o nosso Deus eterno. Sabe da onde veio a tremenda ideia de vivermos em família? Do coração de Deus. Tudo que o diabo fizer contra o teu lar, ele quer tocar no coração de Deus. Por isso é que ele traz todas estas desgraças contra a vida da nossa casa, do nosso lar, de cada crente no Senhor Jesus. Ele usa suas estratégias, ele tem os seus artifícios, ele tem os seus métodos mais diversos para tentar fazer com que a família se acabe. Eu estou falando sobre esse tema nessa noite, porque o mês de maio, não sei se você se lembra, o mês de maio é o mês que nós comemoramos o mês da família. E nós temos agora, nos próximos dias, agendado um encontro de casais. Dia 11, se não me falha a memória, até 13 de maio. Nós já colocamos o link, será um encontro de casais pela internet, uma live familiar. Será com certeza maravilhoso esse encontro, porque esse encontro foi algo preparado no coração de Deus para reabastecer a nossa casa, a nossa família, os nossos corações, o amor, o respeito, para levantar novamente o nosso lar como Deus quer. Agora eu quero dizer uma coisa aos que estão nesta noite me ouvindo. Querido marido que está aqui, Satanás, ele vai trabalhar nesta semana contra você. Se ele já não está fazendo em alguns. Por mais que a sua esposa de repente possa dizer para você: poxa, queria tanto fazer esse encontro com Deus, esse encontro de casais. Vamos fazer, vamos participar. Satanás vai trabalhar no teu coração, homem, marido. Se você ama a sua família, você que está aqui nessa noite, se você é um homem que ama a sua esposa, que ama os seus filhos de verdade, Satanás ele vai tentar contra você, vai dizer, vai colocar coisas no teu pensamento, dizer a você: olha, isso aí não vale a pena, porque você vai lá, vai ouvir um monte de coisa da palavra, um monte de conselho, e depois você não vai conseguir colocar em prática. A sua esposa vai ficar ali no seu pé para ver se você reage, e é assim que o diabo faz comigo e com você. Eu estou te representando aqui nesta noite. Se você é o cara que está dizendo aí: ah, pastor, o senhor está representando o Senhor, porque eu não sou assim. Eu já posso dizer para você: glória a Deus, porque é assim como você está que Deus quer que você seja. Mas não é assim que eu, como marido e como pai, na minha vida, no meu particular, muitas vezes na minha vida, tenho vivido. Alô? Você está aí ainda? É mais fácil você ter o pastor que reconhece os pecados dele falando aqui, do que se eu chamar todos vocês aqui para confessar comigo. Mas eu me empresto a você um pouquinho, porque esta é uma grande verdade. Se nós amamos nossa casa, se nós amamos nossos filhos, hoje é a noite de nós desbaratar com as vontades do diabo contra o nosso lar. Vamos participar sim, vamos gastar um tempo em família sim, marido e esposa, ouvindo a palavra, ouvindo os conselhos de Deus, porque Deus
ama a minha família, Deus ama o meu lar. Deus é um Deus de gerações. Você lembra alguns domingos atrás que pregávamos sobre as próximas gerações? Como foi a geração de Moisés, a geração de Josué, a geração daqueles que não cumpriram com o seu papel quando entraram na terra da promessa. Acabaram indo para o cativeiro babilônico. Deus quer trazer cura. Deus vai fazer desta igreja uma igreja de famílias ungidas, de famílias com propósito, de famílias que têm uma palavra poderosa, de famílias aonde do seio dela, desta família, do seu interior, se levantam profetas, se levantam homens e mulheres profetas do Senhor, pastores e pastoras do Senhor, para esta e para as próximas gerações. É na família, porque uma família curada, uma família bem estabilizada, vai fazer com que exista uma geração de líderes estabilizados, homens e mulheres respeitados na sociedade e dentro da igreja. E Satanás tem que parar de zombar da sua cara e da minha cara. Parar de zombar e dizer que nós somos fracassados e perdedores, porque são essas as palavras que ele vai lançar contra nós. Ah, pastor, mas eu estou bem, eu estou tranquilo, eu acabei de casar, sabe, não tenho filhos ainda, estou curtindo o meu casamento. Pois então invista no seu casamento, porque Jó também viveu momentos maravilhosos na sua família, mas um dia ele teve que enfrentar os momentos mais tribulados da sua história, a ponto dele ser convidado para blasfemar a Deus, acabar com tudo isso e morrer. Eu quero encerrar. Se você hoje entrar nas mídias sociais, se você olhar um pouquinho com olhares, põe um filtro nos seus olhos e olhe para a sociedade que nós estamos vivendo, você vai ver em várias reportagens, em várias situações, como famílias têm sido atacadas por Satanás, porque o intuito dele é destruir a família. Se Satanás destrói uma família, se Satanás ele consegue fazer com que haja separação no lar, separação dos pais, ele não para, porque João 10:10 diz isso. O ciclo dele não para, ele vem para roubar, mas ele não para, ele vem para matar, ele não para, e ele vem para destruir. Satanás quer roubar, matar e destruir. Olhe um pouquinho à sua volta e veja como estão as famílias. Porque é que este governo que nós estamos, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer que este governo, que não é perfeito, é um governo que tem, de alguma maneira, demonstrado um trabalho para resgatar coisas que esse país perdeu. E aqui eu não estou falando de partidos políticos, mas eu estou falando de ideologias que foi plantada nesta nação, na vida de muitas famílias, de muitos filhos. Foi aberto a boca das famílias, aberta a boca da igreja, e foi enfiado goela abaixo muitas ideias que a Bíblia condena, e isso tem trazido destruição na família, destruição nos lares. Esse governo tem sido atacado terrivelmente, porque ele tem levantado, antes de qualquer política, vamos dizer, no âmbito de prosperidade financeira, deve ter um nome próprio para isso, eu não me recordo agora. Antes de qualquer coisa, esse governo tem levantado uma bandeira de que a família, ela é importante, ela tem um papel importante e ela tem que ser intocável. Rejeitamos as ideologias que destroem a família. Rejeitamos
tudo o que é nos apresentado com o intuito de afastar a família da vontade da palavra de Deus. Estamos falando de um presidente crente, evangélico? Não, estamos falando de um homem que é um pecador e que diz ser um temente a Deus. Eu não sei lá dentro do coração dele, só Deus é que sabe, mas eu estou falando de um homem que tem no seu interesse resgatar princípios que há muito foi nos arrancado. E hoje Deus está trazendo restauração, porque Ele quer que esta nação seja uma nação de famílias saradas e curadas. Melhor ainda que Ele está começando isso dentro da igreja, porque se a igreja tiver famílias firmes, famílias restauradas, famílias curadas, teremos lá fora representantes do reino de Deus, que têm uma visão de Deus, que têm o coração de Deus, que têm princípios de Deus, que vão ensinar os seus filhos nos caminhos corretos. Não deixe a escola ensinar o teu filho, a não ser a matemática, a geografia, o português e tantas outras matérias importantes que os filhos precisam aprender nas escolas. Mas não deixe a escola, ela, se encarregar de formar o caráter do seu filho. Não deixa. Quem vai formar o caráter do seu filho é você, firmado na palavra de Deus. Alô? Portanto, querido irmão homem, hoje, ao chegar na sua casa, pegue o link e faça. Você vai gastar o valor de um lanche, de um cachorro quente para sua família. É um lanche, é uma pizza que você vai fazer um tremendo de um investimento nesse encontro de casais. Eu sei que tem alguns aqui que já fizeram. Alguns homens já fizeram. O Nilton já fez, Aline? Ainda não, mas vai fazer. Vai fazer. Vai fazer porque ele ama você e a Mariana, e o Davi Luca. Zé Mauro já fez, Bia? Não, mas ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele sabe que esse papel é dele, não é seu. Porque ele é o sacerdote. Não é do Rodolfo, é dele. Então ele vai fazer porque ele ama essa família. Ama ou não ama, Zé Mauro? Uau, é certo que vai. O Renato já fez. Uau! Glória a Deus! Ela fez porque Deus estava nesse negócio. Queria ensinar para você a importância da agilidade, de ser rápido. Ela foi mais rápida que você. Edir já fez, Célia? Não ainda? Edir, o que aconteceu, Edir? Você não era assim antes. Hã? Ah, agora sim, saiu bem, hein? É hoje, Edir. É hoje. R$39, foi isso, né, Priscila, que você fez? Alguém aí? Eu já fiz também. Alguém podia perguntar, o senhor já fez, pastor? Não, eu já fiz. Eu já fiz porque eu tenho que ser modelo para a minha família e para a igreja. Eu já fiz. Já fez, Ney? Ainda não, mas vai fazer hoje, com certeza. Aí, Giovana, ele disse que vai. Então, já fez, Anderson? Mas vai fazer, Anderson. Faz lá. Você imprime um boleto, paga e faz logo, porque tem uma data. Depois sobe um pouquinho, o mais rápido possível. Já fez, né, Marco? Marcão, hein? Aí sim, Marco. Ô, Michele, você já fez? Porque o Abner já fez. Você não fez, mas o Abner fez. Né, Abner? Não também, Abner? Eu tentei te ajudar, você viu, né? Mas dá tempo, hoje. Clodoaldo, você já fez? Mas vai fazer hoje. Hoje ninguém tem desculpa, entendeu? Porque tudo é feito no bankfone aqui, né? Tudo fácil, imprime lá um boleto, Pix, você vai conseguir. Deus vai abençoar vocês, vocês vão conseguir. Shalom, você ainda não é casado, fica aí, Shalom. Mas você vai lá assistir junto com o seu pai e com a sua mãe, porque você vai casar. E você faz parte dessa geração de pais cheios do Espírito Santo, maridos cheios do Espírito Santo. Samuca, você já fez, cara.
Ah, que isso. Mas, Luziane, ele vai fazer, porque Samuel, ele ama a família dele. Ele ama a família. Anderson, você já fez? Mas você ama a sua família. Então você vai fazer hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Edivaldo, você já fez, né? Hoje. Isso aí. Muito bem, Edivaldo. Parabéns. Júnior César, você já fez? É isso. Oh, glória a Deus. Com certeza você... Hã? Pagou com desconto. É a mesma coisa que o Elton fez, né, Elton? Você fez isso também. Fez não? Mas vai fazer. Porque nós estamos nessa noite num culto profético e você está profetizando isso. Né, Ricardo? Você também já fez. Está esperando o quê, Ricardo? Poxa, achei que você ia diante da sogra hoje dizer: eu fiz, pastor, amo minha família. Mas vai fazer hoje, não vai, Ricardo? Vai, olha lá, é isso aí. O Edson, você já fez, não? Mas vai fazer, meu irmão, porque Deus vai abençoar seu lar. Em nome de Jesus. Marcos, você já fez, né? Hã? Não conseguiu abrir? Oh, meu Deus. Faz uma oração básica. Satanás, te repreenda em nome de Jesus. Mas eu sei por quê. Vocês leram lá depois que vocês... O que eu postei em seguida? Eu postei um link novo. Pode ser que eu tenha contribuído para isso. Mas hoje eu estou arrumando. Eu quero consertar isso. Tem um link novo lá. Amém? Luan, você já fez, eu tenho certeza. É hoje, Luan. Aí, Luan. Glória a Deus. Ô, Regi, o Anderson falou diante dessa nuvem de testemunhas que era hoje, hein? Pega no pé dele. A Neuza está aí, não? Tá não, né? Ô, Guto, tá aí, Neuza? Ah, Neuza. O Guto ama a sua família, Neuza. Ele vai fazer hoje. Pega no pé dele, Neuza. Intima ele, Neuza. Põe ele na parede. Dá um beijo nele e diga: é hoje, Guto, que você vai fazer. Em nome de Jesus. Amados, nós vamos... Luciano, você já fez, Luciano? É hoje. Ouviu aí, Márcia? Glória a Deus. Amados irmãos, sem muitas delongas, eu quero dizer para você nessa noite que vai valer a pena. São 3 dias, não é o dia inteiro. Tem momentos, tem horas que você pode sentar ali. Existem muitos meios hoje. Se você vai ter que sair, deixa um gravador lá, um celular ligado, alguma coisa, pede para alguém gravar para você ouvir depois, se for necessário. Mas não perca, porque você vai experimentar daqui em diante as mudanças que Deus vai fazer na sua vida e na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? O Júnior Salles, já fez? Hã? Estamos juntos? Comigo você não está junto não, homem. Porque comigo está junto aqueles que já fizeram. Ah, junto com os que vão fazer hoje. Aí sim estamos juntos. É isso aí, Júnior. O Idemar, você já fez, Idemar? Mas é hoje, Idemar. Faz, porque Deus vai abençoar o teu lar. Essa é a vontade do Senhor. Amados, coloque-se em pé nesta hora. Feche os teus olhos. Eu queria convidar você nesta hora para fazer uma oração. Aí onde você está mesmo, você que é marido, na sua oração você vai orar agora pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Você que é esposa, ore pelo seu marido, abençoe a vida dele agora. Profetize sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos. Você que é um filho que está aqui,
Ore pelo seu pai e pela sua mãe. Profetiza sobre a vida deles, que o seu lar será um lar restaurado, um lar aos olhos de Deus, diariamente. Um lar diariamente em construção. Um lar onde a glória do Senhor vai reinar, vai habitar. A sua família não é perfeita, mas ela será aperfeiçoada a cada dia sobre a mão de Deus. Amém? Você que é um filho adolescente, um jovem, ore pelo seu pai e pela sua mãe. Ore agora. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Se você acredita em milagres, peça a Deus: Senhor, faz um milagre no meu lar. Senhor, talvez, querido irmão, você nem imagina que o seu lar, que tipo de milagre o seu lar está precisando. Não se preocupe. Fale para Deus: Senhor, eu não sei nem que milagre eu quero te pedir nesta noite, mas eu te peço, faz algo novo no meu lar, faz algo novo na minha casa, na minha família. Senhor, usa alguém para falar com a minha mãe, com o meu pai. Senhor, use alguém para falar com os meus filhos. Senhor, use alguém para falar com a minha esposa, com o meu marido. Fale como o Senhor desejar. Estamos abertos.